noite, estenda as suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toma a tua filha, Senhor. Oh Deus, eu sei que tu declaraste a palavra a ela. Eu sei, Deus, que ela vai falar, vai vir ao encontro dos nossos corações. Abençoa, Deus, o lar dela, vai tomando, visitando. Oh Deus, ela viu aqui que todos os altares serão quebrados. O inimigo não vai prevalecer, porque a tua filha já é ungida, cheia da tua unção. E eu quero tocar os pés, as mãos, Senhor, será abençoado. Toma a saúde dessa mulher, Senhor. Toca nela do alto da cabeça, ponta dos pés. Dá ela paciência, Senhor. Quer dizer, ajuda ela a passar pelo processo com paciência. Porque paciência, meu rei, é um dos frutos do Espírito. Ela precisa. Então, presenteia ela nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Quero comer do bolo. Salmo de nunca apareceu. Amém. Bom estar aqui esta noite na casa do Senhor. Até lá em casa eu estava falando assim, meu irmão estava lá e ele falou assim, vai para a igreja nessa chuva. Chovendo, eu falei, e se Jesus voltar? E se Jesus voltar? E a gente pensa na chuva, no tempo, no calor, né? Nós vamos ficar, né, meu irmão? Então que a gente não venha olhar para nada, em nome de Jesus. Então eu convido os irmãos para lerem comigo. Foi a palavra que o Senhor me deste, que 2 Reis. Obrigado, Senhor. 2 Reis, capítulo 2. Espera aí que eu vou achar o meu, que eu tinha marcado, mas... Eu te amo. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. 2 Reis, capítulo 2. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Vamos ler a partir do versículo 4. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 4. Vamos falar um pouquinho de Elias e Eliseu. E Deus, ele colocou assim, sobre um tema, Deus te chama. Deus, ele te chama. Deus, ele nos chama. Em nome de Jesus. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. E Elias lhe disse, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre tua cabeça? E ele disse, também eu pensei, calai-vos. E Elias disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filisteus, dos profetas, e pararam de fronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E ele disse, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Essa palavra, né, Deus começou a falar comigo, começou a palestrar, ministrar comigo e falava
de Eliseu, da chamada de Eliseu, mas Deus ele falou, fala um pouquinho de Elias até chegar a Eliseu. Né? Então o profeta Elias, ele ali, naquele reinado de Acabe, Acabe, um homem, segundo a mulher dele, adoradora de Baal, todos conhecem, feiticeira Jezabel, e ia segundo. Mas o profeta Elias era um profeta que não se intimidava o reinado de Acabe. Se ele tinha que falar, ele ia até a ele e falava. E assim Elias, ele foi até Acabe. E quando veio Obadias ali, administrador daquele palácio, aonde ainda se escondeu, ainda sem profeta, porque Jezabel ela matava os profetas ali de Israel, mas ainda havia um homem de Deus dentro do palácio, que era Obadias. Olha, eu escondi sem, e eu dou água e eu dou comida para eles. Mas ali quando Elias foi até lá, Obadias viu, cumprimentou o profeta Elias ali, temeu, chama lá Acabe. Mas Obadias falou assim, olha, eu vou, mas você não vai estar aqui, o Senhor não estará aqui, não pode chamar Acabe, pode chamar que eu estarei. Por temer, Obadias tinha medo de que fosse lá e que se o profeta não tivesse, poderia morrer. Mas ele pode que estarei aqui. E foi chamar o rei Acabe. Quando o rei Acabe olha para o profeta, olha aí, já veio o perturbador de Israel. Sabe que muitos vão olhar para mim, para você, vai achar que tu perturba? Já vem a fanática. Já vem ela que ora tanto para que orar e nada acontece. Não acontece agora, mas está acontecendo. Pode vir de um jeito, pode olhar, pode falar, mas não sabe eles que Deus ele está trabalhando no meio. Deus ele está te ensinando. Deus ele está te preparando para coisas maiores para fazer. Não vai te entregar tudo de uma hora. Ele vai te moldar e te capacitar para fazer aquilo que ele vai fazer. E foi assim. O rei Acabe não olhava para Elias como homem de Deus. Ele olhava lá para os adoradores de Baal, da mulher dele. Chamava de perturbador. Aí o Elias falou assim, olha, Acabe, lá no Monte Carmelo, chama o povo, chama os 450 de Baal, vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Chamou e foi. E todos conhecem ali no capítulo 18 do monte, do que aconteceu, os 450 chamando Baal, nada aconteceu. E quando Elias falou, responda-me, Senhor, arrumou todo o altar, houve resposta do céu. Todos aqueles lá foram mortos, os adoradores de Baal. Meu irmão, nada pode impedir aquilo que Deus tem na tua vida, porque Deus, ele te chama. Obrigado, Jesus, aleluia. E quando ali aconteceu aquilo tudo, estou resumindo, para até chegar a Eliseu. Quando aconteceu tudo aquilo ali, houve a chuva, porque já tinha muitos anos que não chovia ali em Israel. Então, Elias falou assim, vai lá perto do mar, olha para o servo dele, olha para ver se está vindo alguma chuva. Eu não estou vendo nada, foi 7 vezes. Eu vejo uma mão de uma nuvem do tamanho de a mão de um homem. Eu vejo algo que está se formando. Eu vejo, então tá, avisa lá para Acabe, para ele se preparar e entrar dentro do carro e ir embora, porque grande chuva vai cair. Quando Acabe ele chegou, contou para Jezabel tudo aquilo que tem feito, foi logo mensageiros se entregar para quem? Para Elias. Veio uma mensagem para Elias, aonde eu já matei todos os profetas, eu vou te matar também neste mesmo
O profeta viu aquilo, porque tem coisas que vai acontecendo na minha e na tua vida, que é tantas coisas, são tanto um homem tão usado por Deus, um homem tão cheio do Espírito Santo, um homem que tinha intimidade com Deus, mas quando veio uma palavra, ele falou, não, eu tenho que fugir, eu tenho que sair daqui, porque vai acontecer essa mensagem que veio me falar, meu irmão. Porque Elias poderia estar num estado já de grandes coisas, de ansiedade, de preocupação. Então, quando veio aquela resposta para ele achou que aquilo iria acontecer. Ele se escondeu, ele foi para o deserto, ele não quis comer, ele não quis beber, mas o anjo do Senhor colocou comida e bebida. Deus, ele cuida de mim e de você. Deus, ele está cuidando dos mínimos detalhes. Ainda que tu olha para a tua carteira e tu fala, não tem nada, mas Deus, ele está providenciando. Ainda que tu olha para o teu lar, para a tua casa, eu não estou vendo nada, está tudo bagunçado, mas Deus, ele está ajeitando, colocando tudo no lugar. Ainda que tu fala assim, eu estou esquecido, não está não. Deus, ele está olhando. Deus, ele está trabalhando. Não precisa Deus muito falar, mas no silêncio ele trabalha de todas as formas. E saiba, se está no silêncio, é porque Deus, ele está fazendo. Aleluia. Eu sempre falo assim, quanto maior a luta, é o quê? Maior é a vitória. Não é verdade? Então, quanto mais o inimigo se levanta, mais a tua vitória será maior. Mas, irmã, a luta está sendo grande. As pelejas estão sendo, meu irmão, é porque coisas grandes tem lá para fazer. E aí, fica assim, ó, de queixo caído. Ela conseguiu. Ele conseguiu. Conseguiu, aí vão querer almejar aquilo que Deus te deu. Mas não sabe lá atrás. Não sabe agora o que eu e você está passando. Não é verdade? Muitos olham assim, vê um casamento abençoado. Olha, nossa, que marido, que esposa. Mas não sabe o que passou. Não sabe lá atrás as pelejas que enfrentou. Aí eu e você quer almejar aquilo no processo. Será que você vai aguentar o processo? Quer almejar o marido, a esposa, mas vai aguentar o processo que ela passou, que ele passou? Porque quanto mais a peleja é naquela área ali que Deus vai te honrar. É qual área que tu está mais sofrendo aí? É nessa área que Deus, ele vai fazer. Ele está fazendo. É dentro do lar, na sua vida financeira, dentro do teu casamento. É o quê? É igual a pastor orou. É o quê? Paciência. Senhor, me dá graça. Deixa eu falar paciência, né? Senão a gente passa por já e fala, Senhor, me dá graça. Porque às vezes, né, irmão, tantas coisas que a gente vai dando uma irritabilidade. Mas eu falo, Senhor, me dá graça. Eu sempre olho e falo assim, Senhor, me faça passar, me dá estrutura para mim passar as situações. Temos que ter o quê? Estrutura. Porque muitas das vezes passamos coisas a qual achamos que não vamos termos estrutura naquela situação. Mas Deus, ele te dá, meu irmão, estrutura. Porque assim foi quando Eliseu ia se chegar. Porque já estava terminando, Elias já estava, o ministério de Elias já estava se findando. Mas ali Eliseu já iria assumir quem? Elias. Olha a responsabilidade. Porque ele te chama. Ele está te chamando. Mas se Deus chamou Eliseu, é porque ele ia capacitar ainda mais Eliseu. Porque quando Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 19, quando já fala quando Eliseu, da chamada de Eliseu, quando Elias ia passando, Elias, ele estava ali com os bois dele, cuidando, arando, e Elias passou e jogou a capa em cima de Eliseu. Elias estava falando assim, eu estou te chamando, eu te dou autoridade.
e te e te chamo. Eu te dou autoridade. Não precisa se esconder, porque Ele está te chamando. Porque aí Eliseu estava o quê? Cuidando dos boizinhos dele, na vidazinha dele pacífica, arando, cuidando, e jogou o mestre, o Senhor, jogou a capa. E ele falou, e quando ele jogou a capa, o que Eliseu fez? Correu ao encontro de Elias. Ele não perguntou e ele não fugiu. Quantos fogem? Quantas vezes fugimos do chamado de Deus? Jesus, Quanto foge? Porque Jonas quis fugir. Vai para Nínive e foi para Tarse, mas não teve como. Foi engolido por um grande peixe. Porque quando Deus te chama, Ele arma situações para tu voltar para a casa de Deus e fazer a obra dele. Aí, ele correu logo para Elias. Posso deixar minha mãe e meu pai? Posso ir lá? Aí Elias falou, não estou te impedindo. Não estou te impedindo. Aí Eliseu, ele vai, pega boi, mata, ainda faz uma festa e distribui para o povo. Ele estava ali, ele estava feliz, ele estava contente. Porque muitos, quando Deus chama, a gente pensa assim, agora a luta começou, agora a prova vai começar. Não, meu irmão, porque quando Ele te dá autoridade, Ele vai me capacitar e te capacitar. Porque assim, quando foi na chamada, Eliseu foi, quando eu chego aqui, no capítulo 2 de 2 Reis, quando já está se findando o ministério de Elias. Porque Eliseu, meu irmão, ele teve medo. Ele teve medo, ele falou assim, olha, então o Senhor hoje que vai partir, vai embora. Ah, eu não quero falar sobre isso. Ele não queria nem que falasse. Porque tu imagina, ele ali junto, vendo tudo aquilo que Elias fazendo, as maravilhas que Deus usava aquele homem. Agora, ele ficaria sem o mestre dele, sem o mentor dele. Porque ali, Eliseu foi um ajudante, acompanhou. Ali Elias, ele passou tudo aquilo que tinha que passar para Eliseu. Mas agora Eliseu teria que assumir a chamada dele. Agora Eliseu sairia da situação de estar do lado de Elias e teria que assumir aquilo. Tira o medo. Tira o medo, porque quando Deus te chama, Ele vai te capacitar. Quando Ele joga, quando Ele já passa a capa, meu irmão, Ele já tem autoridade. Ele tem te dado autoridade. Tira esse medo. Não tem obra de macumbaria, não tem canto, não tem nada. Quando Deus tem para entregar aquilo que Ele tem que entregar. E quando ali Eliseu andando, e ele quis acompanhar. Foi para Betel, não, eu vou junto. Vai para Jordão, não, eu vou junto. E aí os profetas falando assim, olha hoje que Elias vai ser levado. Eu não quero falar sobre o assunto. Ele não queria. Mas aí Elias perguntou, o que queres? Eu quero uma porção dobrada. Eu quero a unção dobrada. Aí Elias falou, dura coisa que pediste. Porque sabia tudo que ele ia passar. Porque sabia tudo aquilo que ele ia enfrentar. Ele pediu, então saiba o que pedir. Eu peço por algo. Será que tu vai ter capacidade de passar por aquilo que tu tem pedido a Deus? Senhor, eu quero algo muito grande, mas peça a Deus que te dê autoridade para passar, para a porção dobrada descer, mas tu passar também. Porque Eliseu pediu, mas Eliseu não largou o cajado. Eliseu não olhou para trás. Peça e não largue aquilo que Deus colocou na tua mão. Tem muitos pedindo porta de emprego.
grande de emprego. Quando abre, vira as costas para Deus. Tem muito, Senhor, abençoa o meu casamento, o meu esposo. Quando abençoa, deixa de ir para a igreja e larga o ministério. Então, saiba pedir a porção dobrada. Peça a porção dobrada. Mas igual ele, dura coisa, pediste. Saiba pedir. Porque se tu pedir e não cumprir aquilo que Deus ele colocou na tua mão, meu irmão, grande preço eu e você vai pagar. Às vezes a gente vê tanto homens e mulheres de Deus sendo tão usada na mão de Deus, mas por um segundo que olha para trás, larga tudo aquilo, e aquilo que Deus tinha para cumprir não vai se cumprir mais. Vai ter que ir para o final da fila e esperar o cumprimento da promessa. Vai ter que esperar. Sabe por quê? Satanás, ele vai fazer de tudo para eu e você perder as estruturas diante das situações. Mas Eliseu lhe pediu, ele foi audacioso. Eu quero porção dobrada. Eu quero a sua autoridade sobre a minha vida. Deus, ele te capacitou, Elias. Vai me capacitar ainda mais. Deus te usou, Elias. Eu quero ser usado ainda mais. Porque assim foi na vida de Eliseu. E naquele momento, Elias, ele foi levado para um grande redemoinho, levado para o céu. E ali, naquele momento, a Bíblia fala que Eliseu ficou triste. Mas Eliseu não teve nem tempo do luto. Não teve nem tempo. Tu imagina olhar e ver o mestre dele indo embora. Ele vê e tudo aquilo que a trajetória que ele viveu com Elias não ia viver mais. E ele na Bíblia fala aqui que ele ficou triste. Meu irmão, hoje eu estava até escutando na melodia e falava sobre isso, falava sobre o processo do luto. E muitas das vezes, né, e falava de pessoas que perderam filho, de pessoas que perderam marido, de pessoas que perderam um pai, que perderam uma mãe, né, mas e ainda vive o luto. O processo do luto é normal. Você viver aquele processo só que no decorrer do tempo, aquilo vai um pouco amenizando aquele processo do luto, né? Mas às vezes as pessoas falam, está chorando tanto, não, precisa chorar. Muitas das vezes precisamos chorar no processo do luto. Aí eu fiz até me lembrar, na época, até quando ali os pastores que tinham psicóloga, eles até falaram, né? E eu lembro quando na época, há 22 anos eu perdi meu pai, e eu ficava esperando meu pai chegar. E eu ficava ali esperando, eu botava o prato, eu achava que ele chegava, mas já estava morto. Mas eles psicólogos, eles falavam que tinha mães também que perderam o filho e muitas das vezes ligavam para o telefone. Mas isso é um processo. Ninguém vai entender o teu processo nesse luto. Mas Deus, ele está amenizando esse processo que ele está passando. E muitos não entendem, vai questionar, porque quando chora, ninguém sabe a dor, né, meu irmão? Só sabe a dor aquele que está passando. Então não julgue ela, não julgue ele no meio do processo. Não é verdade? E aí eu falei assim, eu falei assim, nossa, eu vivi aquilo ali. E muitas das vezes, não entenderem, as pessoas, às vezes, quer que a pessoa que está vivendo aquela situação, que até pare de chorar. Mas às vezes o choro faz você colocar o quê? Para fora. Né? Mas aqui, voltando, Eliseu, ele não teve nem tempo. Ele se entristeceu sim, mas ele teve que cumprir a chamada dele. Então, eu quero te dizer que Deus, ele te chama
Ele está te chamando por uma grande obra. Ele tem te chamado. E quantas vezes eu e você pensa em quê? Em largar aquilo que Deus ele colocou. Eu falo assim, Senhor, não. Eu falo assim, quanto mais prova, né? Quanto mais luta, é ruim, às vezes mas é para a gente também se chegar mais a Deus. Porque é nesses processos que a gente se chega mais a Deus. Meu irmão, e a gente não vai entender, sabe, as coisas que Deus tem para mim e para você. São coisas maravilhosas. São coisas que os outros lá de fora podem pensar que você é um coitado, que você é uma coitada, mas você não é não. Deus falou algo aqui comigo aqui, eu falei assim, obrigada Deus, eu não mereço, mas Deus, se Ele falou, é porque Ele está me capacitando, e eu fiquei feliz, porque às vezes, né, irmão, vem tantas palavras duras, né, é isso, eu falei, Senhor, e agora vem uma palavra, nossa, que eu fiquei feliz, né, porque Deus, Ele também sabe como confortar o meu e o teu coração, meu irmão. Então, eu vou chamar aqui, eu não vou se estender muito também na palavra, e eu vou chamar aqui o Ministério de Louvor. Eu falei, Flávio, você pode estar louvando o louvor? E eu sempre pergunto a ele, quando Deus me chama da palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Coloque de pé, irmão. Hoje você está descansado, né? Alguns trabalharam, não sei, mas a maioria ficou em casa. Hoje foi feriado. O tempinho estava bom, né? Chovendo. Deu para descansar um pouquinho. Glórias a Deus. Aleluia, Pai. Louvamos, glorificamos meu Senhor da glória.
para vir até aqui à frente. É aceitar? Não, eu te chamo aqui para orar. E Deus fala assim: eu te capacito. E essa noite tu não vai largar aquilo que na banda da Baixura eu coloquei na tua mão. Porque tem pessoas aqui que falam assim: sou tão pequeno, não vou conseguir. A caminhada tem sido difícil. O luto, ela não estou conseguindo viver. Mas Deus, ele fala assim: eu sou Deus que te chamo. Eu sou Deus que cuido de você. Eu estou cuidando dentro da tua casa. Eu estou cuidando dentro da tua família. Se não desceu a sepultura, se ainda não saiu de dentro de casa, é porque tu está aqui orando. É porque tu está na banda da Baixura, aqui orando. Muitos aqui já eram para ter descido a sepultura. Mas sou Deus que te escolhi e te chamo nessa noite. E te digo que eu te chamo pelo teu nome. Eu te escolhi desde o ventre da sua. Aleluia, Senhor. E se você quiser, eu vou estar aqui orando. Mas se você também quiser ficar no teu lugar, você pode ficar. Em nome de Jesus. Eu vou estar orando por lares, por casa, por pessoas, por ministério, por pessoas assim que acham que não vai conseguir. Mas Deus, ele tem te chamado. Ele te deu autoridade. Como ele colocou, ele passou a autoridade de Elias, passou para Eliseu, e ele te deu autoridade nas tuas mãos. E muitas das vezes essa autoridade, o inimigo, ele quer dizer assim para você: tu não vai conseguir. Vai conseguir. Já consegui. Pelo sangue de Jesus. Porque o sangue, eu lembro que eu sempre falo isso para Jaconisa, Valdemira. Uma vez ela falou assim: olha, a minha filha estava daquele jeito dentro de casa. Eu falei: pega a tua bagagem, Satanás, e sai daqui. E eu sempre falo isso dentro da minha casa. Quando o inimigo quer fazer gracinha, quando o inimigo quer me acusar, quando o inimigo quer se levantar, pega a tua bagagem. Porque quem vai bater em retirada dentro do teu lar, dentro da tua casa, é Satanás. E a paz vai ter dentro da minha casa. Entende? Sabe por quê? Tem pessoas que não conseguem dormir dentro da casa, porque é um espírito de perturbação. O espírito de perturbação vai bater em retirada. Pelo sangue, pelo nome de Jesus.